Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turi News, o seu mais novo podcast, entretenimento de qualidade, canal de comunicação, voltado a levar a informação até você, telespectador, telespectadora, sobre temas relevantes da nossa sociedade, das mais variadas áreas. E o objetivo aqui do Turi News é fazer com que você, telespectador que nos assiste, possa formar a sua convicção e ter a sua própria opinião acerca dos temas aqui abordados, ok? Esse é o objetivo e o compromisso do Turi News. Meu nome é Felipe Turi, eu sou o idealizador e apresentador desse podcast, que se chama Turi News, o seu mais novo podcast de conteúdos relevantes. E é com grande alegria e satisfação que hoje abraçamos a oportunidade de darmos início ao nosso 8º episódio. E nada mais, nada menos que uma celebridade do estado do Amazonas, um grande amigo, um grande irmão. E o tema hoje que nós vamos abordar é justamente a espiritualidade, é o relacionamento com o Criador. E nada melhor do que isso para falar com alguém entendedor do assunto. O pastor Alexandre Fernandes Barbosa. A formação dele é extensa, mas vou tentar aqui resumir para os senhores, né? Alexandre Fernandes Barbosa, deixa eu pegar aqui, é bacharel em teologia e música sacra pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ele é graduado em liderança avançada pelo Instituto em São Paulo e ainda, vejam só, mestrado em missiologia pela Universidade dos Estados Unidos. Atuou por 10 anos como ministro de música nas igrejas batistas do Rio de Janeiro, missionário por 13 anos no norte do Brasil pela Junta de Missões Nacionais, onde atuou no combate à prostituição infantil na cidade de Laranjal do Jari, coordenou e ajudou na implantação do Projeto Amazônico, que se desenvolve dezenas de projetos nas comunidades ribeirinhas, e atualmente lidera a comunidade Viva em Manaus, uma comunidade de fé que se reúne dentro do Shopping Manauara e que visa atuar com relevância na cidade por meio dos seus integrantes. Então, a partir de agora, senhores, apresento o nosso querido convidado, Alexandre Fernandes Barbosa. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Uma satisfação enorme poder tê-lo aqui. Tenho absoluta certeza que esse bate-papo será enriquecedor para todas as pessoas que aqui nos assistem. E a primeira pergunta, na verdade, que a gente faz de uma forma simples e para que mais do que nunca você se sinta em casa à vontade, quem é o Alexandre Fernandes Barbosa? Fique à vontade, a casa é sua. E assim, é uma satisfação enorme receber esse convite do Turi News e estar aqui frente a frente com você nesse papo gostoso, onde a gente vai ter essa oportunidade de trocar ideias a respeito de um tema que eu acho que precisa ser tratado. Exatamente. Há muitos paradigmas que precisam ser vencidos em torno desse tema. A gente, na nossa trilha, a gente acaba, ao longo da jornada, tendo alguns aspectos que nos impedem de aprofundar nisso. Mas, respondendo a sua pergunta, quem eu sou, eu costumo resumir em uma frase quem eu sou. Perfeito. E não o que eu faço. O que eu sou é o filho amado do Pai. Isso é quem eu sou. Agora, o que eu faço, de onde eu venho, eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro e cresci ali, nasci no Aterro do Flamengo, cresci na região serrana do Rio, tive a alegria de brincar ali no pé da serra, com aquela garotada, tempo bom, clima maravilhoso. Infância saudável, gostosa. Sim, tempo que a gente podia ficar na rua, né? Até tarde, brincando, jogando bola, tempo muito bom. E cresci, nascido num lar cristão, e por isso
tive toda uma formação cristã de base, principalmente da parte da minha mãe, que sempre também veio de um lar cristão e sempre me orientou nesse caminho. Mas, na verdade, tem um ditado que dizem que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de quem é seguidor de Cristo necessariamente não é um seguidor de Cristo. E ao longo da minha adolescência eu precisei então ter uma experiência pessoal com o Criador. E foi na minha adolescência, embora fui criado desde novinho, que eu tive então esse encontro com ele através de um momento muito especial, onde eu estava, na verdade, em desobediência à minha mãe para o que ela não gostaria que eu estivesse fazendo no contexto. E naquele momento, quando eu estava prestes a desobedecê-la de uma forma bem legítima, eu vi ali assim, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu ambiente. Mas você sentiu? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Naquele primeiro momento, Felipe, eu não conseguia discernir. Na minha cabeça de adolescente, eu entendia que era assim, Quantos anos? 16 anos. A minha mãe encheu tanto a minha cabeça de tanta coisa que não deixa nem eu curtir, né? Não deixa nem eu fazer as minhas peraltices. E, na verdade, eu entendi logo em seguida que foi um livramento de Deus. Por quê? Porque eu estava indo para um ambiente, primeiro, burlando aquilo que era uma orientação até legal, porque naquela época tinha os matinês, né? Os encontros, as festas, e tinha um matinê, que era o que você podia participar, menor de idade, podia entrar, mas depois no certo horário não. Mas era um camarada que já andava com uma galera maiorzinha e tal, e eu entrei no horário que não era um matinê. E naquele momento que eu estava fazendo essa peraltice, eu ouvi a primeira vez, aqui não é seu lugar. Você ouviu? Sim. Legal. E aí, e quando digo ouvir, não é ouvir de forma audível, né? Ouvir no meu coração, com o coração, com a mente, né? Ali. E aí, então, eu cheguei e falei, cara, isso é coisa da minha mãe buzinando no meu ouvido e não tá deixando eu aproveitar. E eu passei pela roleta e entrei no ambiente e aí tava lá aquela coisa toda, um monte de gente adulta e eu ali, um menor de idade. Como é que tu te sentiste? Cara, qual foi a sensação? A sensação foi, no primeiro momento, de muita satisfação. Euforia. Eu estava eufórico e eu estava na adolescência de querer conquistar a nossa independência. E descobrir, né? Descobrir as coisas. Então, eu ouvi pela segunda vez isso no meu coração, aqui não é o seu lugar. Nossa. Forte, hein? Sim. E aí, falei, cara, minha mãe realmente, ela dominou a minha mente. Só que no terceiro momento, quando eu ouvi, aqui não é o seu lugar. Aí você já sabia que não era. Aí, naquele momento, meu coração se fechou, entristeci e falei assim, gente, eu vou embora. E então eu resolvi ir embora daquele lugar. Chamei alguns amigos, os amigos falaram assim, não, vou ficar, vou curtir mais um pouco. E aí só um que foi comigo e fomos embora. No dia seguinte, era uma segunda-feira, quando eu cheguei na escola, eu vi um burburinho enorme e ali eu pude ver, então, o pessoal chorando, triste. E eu falei, o que aconteceu? E aí foi quando eles disseram que naquele lugar aconteceu um tiroteio. Nossa Senhora. E um dos meus amigos foi baleado. Infelizmente, perdeu a vida. Naquele momento, eu entendi que havia um propósito de Deus na minha vida. Com certeza. E quando ele disse no meu coração 3 vezes que ele não era o meu lugar, é um livramento. Um livramento, exatamente. Para a minha vida. Então, eu comecei a minha jornada de fé, mais de relacionamento com Deus, a partir dos meus 16 anos. Aí alcancei a maioridade, fui para o seminário. Tá, explica essa parte pra gente. E como é que era a tua relação com Deus antes desse encontro? Sim, a minha relação era apenas uma relação de ritos, de idas e vindas A igreja. ao ambiente religioso. Tá. Por quê? Porque eu estava vivendo a fé dos meus pais. Mas eu ainda não havia descoberto a minha fé. Eu vivi uma fé com base na experiência dos meus pais e não com base na minha experiência pessoal com ele, com o Criador. Você precisou vivenciar para poder descobrir a existência de Deus na tua vida. Esse Deus, ele é o nosso Deus, mas ele é um Deus que se revela a nós de maneira pessoal.
ele faz questão de que nós, pessoalmente, tenhamos uma experiência com ele. Porque cada um de nós fomos chamados, convidados para ter esse relacionamento com ele, porque fomos criados para isso. Ele nos criou com o objetivo de termos intimidade com ele. Mas nós temos que permitir esse acesso. Exato. Né? Exato. E aí, para isso, a gente precisa, às vezes, se despir de uma ideia equivocada de que esse relacionamento se dá no âmbito das quatro paredes. Nada errado em relação a isso, mas é muito mais profundo do que isso. Vai além das quatro paredes. Exatamente, exatamente. Você orar, abaixar sua cabeça, fazer uma oração, é uma forma de você estar com Deus, estar presente. Sim, ele nos estimula a isso. Né? O próprio Filho de Deus, Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele fez questão de nos ensinar a ter um relacionamento de intimidade com o Criador. Ele começa dizendo o quê? Pai nosso, chamando o Criador de Pai. Um relacionamento íntimo, uma relação íntima, de proximidade. Então, é esse o ideal de Deus para todos nós. Cada um de nós precisa encontrar esse ponto da nossa jornada, da nossa trilha, para termos realmente essa espiritualidade desenvolvida. E depois dessa experiência, como é que você procedeu? Como é que foi a forma de agir para o encontro e a vivência com Deus cada vez mais forte? É uma coisa que foi desconstruída, é que a partir do encontro com Jesus, né, nessa experiência com ele, a gente começa a entender que é muito além de pode, não pode. Até então, ao meu entendimento, até a minha adolescência, era pode. De permissão, pode. Né? Exato. Ah, você pode fazer isso. Ah, você não pode fazer isso. Isso é certo, isso é errado. Mas não entendi o porquê? Não havia uma compreensão, apenas o entendimento de que havia proibições. Eu não podia fazer determinadas coisas. Né? Na verdade, o convite de Jesus não é para um relacionamento de proibições, mas um relacionamento onde nós assumimos, temos a alegria de conhecê-lo, e por conhecê-lo e perceber o seu amor conosco, um amor incondicional, porque independe de quem nós somos, do que fazemos, pensamos ou deixamos de fazer ou pensar, é um relacionamento comprometido com quem ele é. Ele é um Deus amoroso. Ele nos ama incondicionalmente. Então nós começamos a conhecê-lo, e por conhecê-lo, a gente vai sendo atraído por ele. E aí, à medida que a gente vai sendo atraído por ele, a gente vai se parecendo com ele. Que interessante. Ele vai sendo formado em nós. A nossa semelhança. Exato. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento em que nós, de certa forma, demos as costas para ele lá, no início de tudo, houve uma quebra nesse relacionamento. Que a gente conhece, e hoje uma variação de tantas coisas com esse nome, que é pecado, né? Mas, na verdade, o pecado, o que é pecado? O pecado é justamente a gente dar as costas para Deus. A gente interromper o nosso relacionamento com ele. Então, ele quer que a gente tenha relacionamento com ele para que a imagem e semelhança que nós fomos formados seja real, para que ele viva em nós. Perfeito. Então, esse é o grande convite do Criador para nós. E a tua missão como missionário, de onde é que partiu? Desde o primeiro contato com Deus? Nada, cara. Nada. Isso então, é uma história, isso é uma história assim que dá pano para manga, mas é interessante. Porque assim, como você falou, tem uma formação em música sacra. Nossa, então eu sempre gostei de música. Eu sempre fui apaixonado por música. Na minha adolescência eu já tocava na igreja e tudo mais. Então quando eu fui para o seminário, aos meus 18 anos, eu fui para estudar música. Olha, isso interessante. Porque a minha atuação no contexto religioso era musical. Né? E aí eu conheci uma jovem. E justamente ali, tocando teclado, ambiente de igreja e tudo mais. E essa jovem tinha um chamado. Ela tinha uma convicção. Chamado missionário. Cara, é mais ou menos assim. O cara da área da música,
a menina da área de missões, a área vocacional, é quase água e óleo. O negócio não dá, entendeu? Não dá. Por quê? Porque o cara da música, ele vai ficar nos grandes centros, ele vai ficar, talvez, num ambiente que ele possa desenvolver os seus dons e talentos. Destaque. Exato. E a jovem missionária, ela vai para os rincões. Ela vai para os lugares mais desafiadores. Perfeito. E lá... Para dar a contribuição dela. Exato. E parece que para o músico não parece não ter, né? Então a gente se apaixonou, mas houve um momento difícil no nosso relacionamento por causa disso. Mas nós entendemos que nós éramos um para o outro e nos casamos mesmo com esse dilema vocacional. Só que aí o que aconteceu foi que... Quantos anos isso? Quando eu me casei aos 24 anos. Com 24 anos. Vou fazer 27 anos de vida conjugal. Olha isso. Esse ano. Amém, Senhor. E aí, então, o que aconteceu foi que durante 10 anos do nosso casamento, a minha esposa precisou estar convivendo nesse que era o meu habitat, o meu ambiente. E abdicou de estar naquilo que era a vocação dela. Mas por quê? Para dar certo? Porque eu não me via no campo missionário. Eu nunca me enxerguei no campo missionário. Mas nunca. E aí, todo ano, nas igrejas de onde eu venho, que são igrejas batistas, tem o que nós chamamos de campanha de missões, que é quando fala do trabalho que é realizado nas igrejas e tudo mais. E aí, todo ano, minha esposa ia à frente chorando, dizendo assim: Senhor, meu esposo ainda não tem um chamado, uma vocação para isso, mas eu sei que nós fomos feitos um para o outro e eu estou esperando o Senhor fazer algo no coração dele. Ela acreditou durante esses 10 anos, né? E 10 anos desistiu. Não, e continuou ali esperando que Deus me convencesse, porque não seria bom para ela, nem para mim, nem para a própria obra missionária eu ir sem uma convicção no teu coração, né? Exato. E aí foi quando, 10 anos depois, eu já com a minha filha pequena de 3 anos e um menino de 1 ano e 3 meses, eu estava na cidade do Rio de Janeiro, além de ser um ministro de música de uma grande igreja do Rio de Janeiro, eu era professor na área de música em uma das melhores escolas da cidade. Os meus filhos tinham direito à bolsa, melhor estudo. E além disso, uma coisa que eu acabei não colocando na informação, eu estava empreendendo na área de estética odontológica, porque eu me formei na área técnica de prótese odontológica e eu estava sendo um dos precursores nessa área de porcelana. Hoje, isso que todo mundo usa hoje, que é assim, não, eu estava lá sendo um precursor. Então, eu estava bem na fita, digamos assim. De repente, Deus diz assim... Foi a segunda, vamos dizer assim, aparição de Deus na tua vida? De uma maneira impactante, foi a segunda experiência marcante com Deus. Porque ele diz, por meio da sua palavra agora, um amigo meu ministrando, falando da palavra dele, falava a respeito de Abraão e Isaac, e quando Abraão, personagem Abraão, ele que levou tanto tempo para conseguir ter um filho, um herdeiro, ele recebe esse herdeiro, essa promessa de Deus, só que em determinado momento, do nada, Deus vai e pede a ele o filho em sacrifício. Prova, né? E naquele momento, o meu coração ardia dizendo: você precisa sacrificar os seus Isaques. E eu estava com o que no meu colo? Quem? A minha menina de 3 anos. Que eu achava que eu podia proteger, que eu achava que eu podia cuidar, que eu achava, entendi que eu podia fazer tudo por ela. Mas naquele momento Deus estava dizendo assim: você não é capaz nem de devolvê-la a mim. Precisa de mim para isso. Então sacrifique os seus Isaques. E eu fui à frente naquele momento, com a minha filha no colo, dizendo assim: já entendi, Senhor. Eu aceito o desafio. Mas você acha que a existência dos teus filhos contribuiu muito para que você pudesse tomar essa decisão? Contribuiu muito para que eu não tomasse. Por quê? Porque eu achava que era uma provação, o campo missionário seria algo desafiador para a criação dos meus filhos e tudo mais. Então, não. E eu tinha uma condição financeira, uma projeção futura muito boa.
Então eu achei, não é para isso. E Deus falou, sacrifique todos os seus instantes. E não só os filhos, mas tudo aquilo que eu tinha imaginado primeiramente. E como é que foi receber essa notícia? A sua esposa recebendo essa notícia? Rapaz, foi um negócio assim que eu fiquei quieto, não falei nada, porque no domingo seguinte era um momento de celebração, de organização, de, de uma abertura de campanha missionária. Então, uma referência, um nome de referência estaria lá naquele encontro falando sobre missões. E naquele domingo, eu, como ministro de música, preparei toda a parte de música, aquela coisa toda, e ali cantando e fazendo a turma toda celebrar a obra missionária. Chegou um momento em que eu vi mais uma vez a minha esposa indo à frente, chorando, dizendo: Senhor, ainda estou aguardando o Senhor fazer algo no coração do meu marido. E na verdade, cara, ele já tinha feito. Terminou a nossa reunião, no finalzinho, eu peguei ela pela mão, fui até o final do espaço onde nós estávamos, e lá eu chamei aquela pessoa e falei assim: olha, eu quero dizer que eu e minha esposa e minha família estamos nos dispondo para a obra missionária. E naquele momento ela olhou para mim, Né? apertou minha mão, olhou para mim, com aqueles olhos assim, arregalados. E aí o líder lá da igreja que eu participava disse: perdi minha benditiva música. E ali, cara, foi assim muito rápido. Foi em setembro de 2007. Em janeiro de 2008, eu estava me embrenhando no meio do mato, aqui na Amazônia, do Rio de Janeiro para a Amazônia. E assim, pensa no cara mais feliz da face da terra. Paz no coração. Paz, alegria, brilho nos olhos. Explica pra gente um pouquinho antes da gente entrar nessa tua vinda para Manaus, a influência e a importância da música na tua vida. A música ela é, para mim, uma linguagem onde eu consigo dizer para as pessoas e para o meu criador coisas que eu não consigo dizer em meras palavras. Então a música é a minha linguagem de expressão da minha devoção a Deus e demonstração dos meus sentimentos, aqueles que estão à minha volta. Na música é capaz de expressar esses sentimentos? Sim, a música é puro sentimento. É puro sentimento. E a paz, a harmonia e o próprio equilíbrio que ela traz. Sim, a música ela tem um poder muito grande. A música ela tem um poder muito grande. Nas cerimônias, por exemplo, nas solenidades na qual inúmeras você participou, o cuidado, né? A forma de você colocar a música para cada ambiente, para cada parte de uma solenidade. Isso aí faz com que aquela pessoa que adentra, vamos dizer assim, ao templo, possa deixar todos os seus dissabores, possa deixar todas as suas preocupações do cotidiano para trás e focar exatamente na espiritualidade naquele momento. E vice-versa. Porque se isso não for feito com zelo, com estudo, com conhecimento, o que pode acontecer é o inverso. Nossa. Ou o que pode ser produzido é o que nós chamamos de manipulação. Sim. Porque um acorde, a tensão que um acorde sonoro produz, ela tem poder de influenciar nos nossos sentimentos. Olha a importância, né? O grau de importância que é dado para isso. Né? Sim. A seriedade com que isso precisa ser tratado. E aproveitando que falaste sobre a tua família, qual o nome da tua esposa, dos teus filhos? Conta um pouquinho para a gente sobre eles. Sim, a minha esposa chama-se Carla Andréia, sou pai de Letícia e Levi. Letícia com 22 anos, Levi com 18 anos. Eu estou casado há 27 anos, vou completar agora em dezembro desse ano. E a Carla é um presente de Deus para minha vida.
Eu venho de família onde a estrutura dos meus familiares, nem todos desfrutaram de uma longevidade matrimonial. Sim. E eu tenho sido agraciado com esse presente. A gente tem um sonho, eu e Carla, envelhecermos e ficarmos velhinhos, Essa é a intenção. um do lado do outro, até que um dia o Senhor nos convide para ir com Ele para a morada eterna. Então, assim, a minha família é o meu primeiro ambiente de dedicação, é o meu primeiro ministério, digamos assim, onde é a tua prioridade, né? Diante de tantas prioridades, a minha família é o que está no lugar de prioritário. E aí eu te pergunto, será esse o principal segredo, vamos dizer assim, que não é mais segredo, mas você dá prioridade à sua família que a sustenta durante tanto tempo? Não tenho dúvidas em relação a isso. O que você poderia falar para os nossos telespectadores aí, principalmente com relação à família, à base familiar, mas principalmente como estar em uma relação saudável, valorosa por tanto tempo? Sim. A verdade é que isso não é algo meu. Não é porque o Alexandre é um cara legal e um cara capacitado, ou ele tem alguma característica que o leva para esse lugar. Na verdade, isso está disponível para todos nós. Perfeito. E não é uma coisa que eu conquistei, mas que eu usufruo por acreditar naquele que idealizou. Eu acho que o segredo está em a gente pautar as nossas escolhas, a redefinir conceitos. Exemplo, hoje, se você pede alguém para definir amor, muitas pessoas vão tratar amor como um sentimento, né? Amor é muito mais do que um sentimento. Amor é uma escolha. E eu escolhi amar a minha esposa para o resto da minha vida. Com direitos e deveres. Exatamente. Todo o pacote. Exatamente. Então, e esse amor, eu não consigo amar ninguém. Ninguém. Se eu não conhecer o que é o amor. E se eu não for primeiro amado. Perfeito. Há um texto, a palavra de Deus, que diz: nós amamos que Cristo nos amou primeiro. Na tua visão, então, não tem aquela história de procurar a metade da laranja. Você tem que ser a laranja toda. Na verdade, é aquela história de que existe uma pessoa que foi criada para você. Essa história, não existe isso. Sim. Deus te deu a oportunidade de você fazer suas escolhas, né? É lógico que nesse processo você tem que ter afinidades, um mínimo de identificação, né? Tanto que no início do nosso relacionamento houve uma preocupação, havia um aspecto preocupante. Tanto que minha esposa, quando fazia estágio, disseram para ela assim: você vai casar com um ministro de música, não vai dar certo, porque você vai estar fadada a passar o resto dos seus dias dentro de uma igreja no grande centro. E foi exatamente o que ela experimentou durante 10 anos. Mas só que Deus tinha um propósito nisso. E ela sabia o que queria. Exato. E ela confiou em Deus. Sim. Ela estava com paz no coração dela. Então, amar é uma escolha. E uma escolha que está pautada em valores. Valores que são vindos do Criador da família. A família é um presente. E qual é o papel da família que tu possas analisar no teu ministério? O papel da família no ministério é fundamental, porque é a base, é o meu lugar de cuidado, de eu cuidar, mas eu também ser cuidado. É o lugar onde eu preciso ser para depois ser. É o meu protótipo. E se eu não for bem sucedido na minha família, eu não tenho autoridade para poder estar falando com outras pessoas.
Então, é nesse ambiente de vida real, de vida legítima, aonde a gente tem que lidar com as questões dos filhos, onde a gente tem que lidar com as questões matrimoniais, onde a gente tem que lidar com as nossas vulnerabilidades, aonde todo mundo sabe exatamente quem você é. Não tem máscaras. Na família não tem máscara. E se a gente não quer viver com máscaras dentro desse outro ambiente que é conhecido popularmente como um ambiente religioso, a gente precisa ser real aqui para ser real aqui. O exemplo arrasta, né? Exato. E o que tu podes falar da tua experiência nesse seminário teológico? Como é que foi? Como é que foi para você o estudo dessa, vamos dizer assim, dessa teoria voltada aos estudos bíblicos, ao estudo de Deus? São ferramentas. Teologia nada mais é que a sistematização da forma como você vai se aprofundar e enriquecer a tua experiência com o trato na palavra de Deus, para poder fazer uma boa exegese do texto, fazer uma boa hermenêutica do texto, né, comprometido com um contexto histórico, para que você não pegue textos isolados, que é o que mais acontece por aí, né, e dá diversas interpretações. Crie uma teoria em cima de um texto isolado. Então é muito importante o estudo, para quem principalmente está envolvido com liderança, ter um mínimo de conhecimento para estar ministrando a palavra. Eu não digo que um leigo não possa fazê-lo. Eu acho que sim, pode fazê-lo. Mas você está em um lugar de ensino, você precisa ter um mínimo de preparo. E a teologia te dá essas ferramentas para que você tenha isso. E além da teologia, o teu poder de liderança e até o teu próprio mestrado te ajudou também nisso? Sim, sim, com certeza. Porque eu costumo dizer que liderança você não nasce líder. Você pode ter traços de um líder, mas a liderança você aprende. Você é forjado. Tá? Então, esse ambiente, lidando com outras pessoas, outras influências, me ajudaram muito, bastante para lidar com os desafios da liderança. Principalmente você liderar. Uma coisa é você liderar projetos, outra coisa é você liderar pessoas. Cada um com uma opinião diferente. Exato. Né? Forma de agir, forma de pensar. E liderar pessoas respeitando-as no seu lado humano de ser. Não é como a gente vê às vezes, uma liderança imposta, uma liderança autoritária, mas uma liderança humanizada. É onde você consegue liderar partindo do pressuposto que a outra pessoa do outro lado é um ser humano, comete falhas e talvez aquilo que ela falou, ou fez, ou deixou de fazer, existe um pano de fundo que você, como líder, precisa levar em consideração para a tomada de decisões. Então a liderança também tem a ver com a simplicidade, com a própria generosidade e até mesmo uma admiração porque ninguém consegue ser líder sem ser respeitado ou admirado. Exato, exato. E eu acho que uma das coisas que boa parte da liderança às vezes tem um certo temor é mostrar vulnerabilidades. E como é que você conseguiu isso? Pois é. A questão é que as vulnerabilidades, conforme Penn Brown diz, elas nos conectam. E é justamente quando a gente se mostra como um ser humano semelhante ao outro, as pessoas se identificam. Elas se identificam e elas te respeitam por isso. E elas seguem você por isso. Não é pelo teu conhecimento, não é pelas suas habilidades, não são pelos seus títulos, mas pela semelhança. Semelhança. Maravilha, hein? Pela semelhança. E conta pra gente como é que foi essa mudança drástica do Rio de Janeiro para Manaus. Cara, por que Manaus? Manaus. Por que Amazonas? Então, na verdade, Manaus já foi um bate-volta, né? Rio de Janeiro, Amapá.
que foi o interior do Amapá, Laranjal do Jari. Sim. Ali numa cidade fazendo divisa com o Pará, onde existiam duas grandes empresas, Jari Celulose, que extraía caulim e celulose ali da região. Uma cidade que nasce de uma falência desse sonho americano, porque esse é um projeto americano, a Jari Celulose. E então aqueles operários que migraram de várias regiões do Nordeste, eles deixam as fábricas e eles atravessam o Rio Jari e formam ali uma cidade chamada Laranjal do Jari. Só que o que tinha no beiradão? Nessas regiões de interior, quando tem essa migração, há muitos prostíbulos que ficam na beira do rio para atender essa demanda de imigrantes que deixam suas famílias para trás para tentarem a vida. Quando eles foram dispersos, ao invés de voltar, eles atravessam o rio e começam a constituir famílias ali. Sim. E como é que foi esse combate à prostituição lá? Então, aí a gente chega então nessa cidade cuja base, o início dela, foi exatamente esse que eu acabei de narrar para você. Famílias desestruturadas, aonde cada filho era de um pai diferente, e aonde o pai seguinte, quando chegava na casa, ele entendia que ele era o homem da casa e que as mulheres que ali estavam pertenciam a ele como a propriedade dele. Exato. E com isso havia muitos abusos de valores crianças. Completamente distorcidos. Muitos abusos, muitas crianças abusadas. Uma das coisas que mais mexeu comigo nesse período foi... Eu tenho que respirar para falar isso. Foi o teu maior desafio? Em Laranjal do Jari, sim. Eu com uma filha de 3 anos... Pesado, hein? Ter que lidar com o fato de uma criança com 5 anos de idade que havia sido abusada de uma forma brutal, que precisou sair de Laranjal de avião para Macapá e que lá precisou ser tirado ainda muito novinho. Nossa, o útero e nunca mais aquela criança pode ter filho. Poderia ser mãe. Poderia ser mãe. Aquela criança volta para Laranjal do Jari e ela vai crescendo ali junto com as demais crianças no projeto que a gente iniciou chamado PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. Um trabalho missionário que atengia crianças. Crianças no beiradão, na beira do rio. Um trabalho que pegava essas crianças, ensinava elas a, de alguma maneira, pedir ajuda quando estavam expostas ao abuso e que identificava crianças que estavam sendo abusadas para que, de alguma maneira, a gente pudesse intervir, denunciar e proteger essa criança. Quanto tempo passaste lá? 5 anos. 5 anos de maneira integral ali. E o projeto cresceu de uma maneira tão grande que chamou a atenção do sistema público. Havia uma juíza, e a juíza ficou sabendo do projeto que estava acontecendo, e ela deixou aquela toga, sentou-se num banquinho de madeira para ver o projeto. Que maravilha, hein? A paisana. E aí toda a sentença que ela dava, sentenças menores, era encaminhado para benefício das crianças e famílias que estavam sendo atendidas pelo Programa de Educação Pré-Escolar, que hoje é conhecido como PEP, que na verdade esse programa não nasceu lá. Ele era já um programa que nós reproduzimos lá. É um programa que é desenvolvido em várias regiões do mundo, inclusive na África. Mas o nome disso chama-se Justiça Social, né? Exato, exato. E hoje é tão gostoso a gente, depois de tanto tempo, receber uma mensagem no Instagram, no Facebook, de pessoas falando assim: eu era uma daquelas crianças. Nossa. E hoje estão formadas, né? Algumas com as suas famílias. Que delícia. E é tão fantástico, gratificante, né? Ver um negócio desse. Então, 5 anos lá,
E aí? Depois desse projeto, a gente vai para São Paulo. São Paulo. E aí nós assumimos toda a parte de cuidado missionário, cuidar dos líderes de São Paulo. Mas foi pouco tempo, foi mais ou menos uma passagem rápida, Certo. só para buscar experiência para um projeto maior. Maior. E aí, 1 ano e 3 meses em São Paulo, tendo essa imersão, fomos chamados de volta para a região norte, porque precisava de uma coordenação aqui. E aí, então, quando nos é apresentado o desafio de virmos para Manaus, porque é estratégico, Manaus fica mais centralizado para dar conta de todo o norte do Brasil. Deixa eu só entender, todas essas viagens, todas essas atividades, com a família toda? Não. E aí a gente vai chegar naquele ponto que você deve estar ansioso para ouvir aí. Que é o momento do burnout. Certo. Mas, enfim, chegamos em 2014 aqui no Amazonas, em Manaus. E aí chegamos e encontramos um projeto chamado Projeto Radical, de jovens que vinham de diversas regiões do Brasil para poder dedicar 2 anos da sua vida jovens. Saíam do Sul, Sudeste, Nordeste, para poderem ajudar pessoas lá no interior do Amazonas, 2 anos. nas comunidades. 2 anos de dedicação integral. Então a gente colocava esses jovens em uma espécie de protótipo de imersão, onde eles aprendiam a cultura ribeirinha, a comer como ribeirinho, a remar como ribeirinho, a morar como ribeirinho, a dormir em rede, que muitas vezes eles não sabiam dormir em rede, vindo do Sudeste. E se bobear, aprenderam muito mais do que estavam lá. Pode até ser, mas assim, era muito interessante. E eles então iam amadureceram, né? Agentes, exato. Aí iam com agentes de saúde para essas comunidades, com os hábitos ribeirinhos e com treinamento para erradicar a questão da cárie nessas comunidades. E aí então surge o Projeto Amazônia, que engloba um barco, que é chamado barco missionário, um barco enorme. Como se fosse um itinerante, né? Que vai passando nas comunidades ribeirinhas e atendendo. Isso. Tem, então, o Radical, que é a presença desses jovens em loco, que permanece, eles moram na comunidade, um relacionamento com a comunidade. Eles têm o barco que leva saúde para essa turma, lá. Eles são os agentes e chegam com um barco com assistência médica, odontológica para essas comunidades ribeirinhas. E a formação, porque afinal de contas, esses meninos estavam abdicando da faculdade, de tantas coisas. E como é que fica a formação deles? Então nós implementamos aqui a formação missionária com reconhecimento pelo MEC, em parceria com o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que foi o seminário que eu estudei. Então esses meninos, além de dedicarem 2 anos aqui, eles podiam continuar por mais de 2 anos e ficarem 4 anos e se formarem dentro do Projeto Amazônia. E esse Projeto Amazônico já tem quanto tempo? Esse Projeto Amazônia já tem 11 anos aqui. E hoje, como é que está a situação atual dessas comunidades? Rapaz, muitas das comunidades onde nós já entramos, hoje se tornaram fornecedores desses jovens, porque os jovens que vieram de fora inspiraram os jovens das próprias comunidades a estarem doando da sua vida para cuidar da sua própria comunidade. Então eles recebem a formação, voltam para a sua própria gente e ali continuam esse trabalho. Isso é muito legal, porque é um foco na liderança da própria terra. E o que você acha que precisa ainda ser feito para ter projetos como esse ainda? Para aumentar essa quantidade de projetos valorosos, significativos, que contribuem muito para o crescimento, para a formação das nossas crianças. Sim, eu acho que a iniciativa, esse é um trabalho que é assim, é liderado por diversas denominações, igrejas aqui na região do Amazonas. Mas um dos maiores desafios é a questão realmente logística. É muito difícil. É muito difícil você ter a manutenção das ferramentas, das embarcações. Então, eu vejo que iniciativas privadas podem ser assim um agregador muito grande.
muito grande. E terem as suas próprias iniciativas nessa direção e também se associarem a grupos sérios que já estão há muito tempo fazendo esse tipo de trabalho, que precisam de parceria. Eu acho que isso é um fator que ajudaria muito, muito mesmo. Mas e como é que a gente encontra esses projetos? Tem site, tem endereço, até para que a gente possa divulgar e fazer com que a iniciativa privada também seja incentivada a dar a sua contribuição. Sim, o Projeto Amazônia pertence à Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros. Tem também a Justiça e Misericórdia Amazon, que faz um trabalho incrível entre os líderes que estão presentes nas regiões amazônicas, nessas comunidades ribeirinhas. Eles cuidam deles e fazem ações de relevância social dentro das comunidades. E também é só procurar lá no Google, Justiça e Misericórdia Amazon. Justiça e Misericórdia Amazon. Isso. Ou então, Junta de Missões Nacionais, procurar Projeto Amazônia. Vamos já colocar aqui, já para deixar, para que todo mundo tenha acesso. E a igreja, o que tu pode falar, Alexandre, o que necessita, qual é a participação mais efetiva que a igreja pode ter nas causas sociais? Na verdade, eu acho que a gente precisa começar pensando no conceito igreja. Porque a gente só vai impactar socialmente se a gente entender o que é igreja. Porque o conceito que nós temos de igreja no Brasil é um conceito de templo. Templo, exatamente. Então, o que a gente diz assim no domingo, vamos à igreja. A igreja, ela não é um endereço. Ela não é um prédio. Ela não é uma placa. Não é uma edificação. Ela não é uma denominação. A igreja não é uma denominação. Batista, presbiteriano, seja o que for. Igrejas são pessoas. Perfeito. Tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve várias vezes sobre igreja, ele dá uma denominação a respeito da igreja, um conceito. O corpo em Cristo. Então, igreja, se eu fosse definir em uma frase o que é igreja é um corpo que abraça. Igreja é o corpo de Cristo que precisa abraçar as necessidades que se encontram no contexto onde ela está inserida para revelar a graça e o amor de Deus para com o mundo. É um organismo vivo, não é algo enrijecido, endurecido. Então, uma vez que a gente define o conceito de que igrejas são pessoas, a igreja tem um papel importantíssimo na sociedade. A igreja tem um papel de formar pessoas que possam estar em seus ramos de atuação, seja onde for, seja no escritório de advocacia, seja em um tribunal como um juiz, seja um policial levando segurança à sociedade, mas pessoas que tenham princípios, valores, ética, pessoas que possam ir além da religiosidade, mas ter uma conduta que possa impactar o contexto onde elas estão inseridas. Tá, seria então uma reunião de pessoas com um propósito em comum, no que diz respeito tanto à religiosidade, mas como crescimento e fortalecimento dos interesses? Próximo disso, sim. Na verdade, eu não gosto muito da palavra religiosidade, porque ela sempre me remete a ritos. Ritos, não. Eu acho que a igreja, ela é esse corpo vivo, esse organismo vivo, e que se reúne, sim. Mas é necessário? O reunir-se é importante, é necessário. Estar em contato com outras pessoas. É uma orientação, exatamente. É uma orientação para o fortalecimento da fé, mas o seu maior potencial não está quando ela está reunida. Não? O maior potencial da igreja está quando ela está espalhada. Perfeito. Na sociedade. Quando eu e você estamos no nosso local de atuação de segunda a sábado.
Sim. É nesse momento que nós precisamos ser relevantes, amando o próximo como a nós mesmos. É dessa maneira que a igreja se faz visível, se faz eficiente. É óbvio, a igreja reunida, ela tem poder de ação coletivo. Por exemplo, a igreja ela pode abraçar instituições que trabalham nesse cunho social. Por exemplo, a comunidade que nós servimos, ela abraça diversos projetos que existem na nossa cidade. Janel Dolly, Nascer, Missão Vida, projetos que trabalham e são especializados em setores de demandas na sociedade. Janel Dolly, com crianças vítimas de abandono e tudo mais. Nascer, mesmo segmento. Missão Vida, que recolhe pessoas em condição de rua. Moradores desabrigados. Então, a gente apoia, porque a gente tem força do coletivo. Mas o maior potencial, eu volto a dizer, é quando nós estamos espalhados. É quando individualmente nós fazemos a diferença na vida daqueles que estão colocados à nossa volta. Ao nosso redor. Perfeito. Deixa eu te perguntar outra coisa. Fala um pouquinho para nós do que é a comunidade viva, que você também está à frente. A comunidade viva. E por que a reunião num shopping de Manaus? Algumas pessoas pensam que isso é uma jogada de marketing, né? Estratégia. Então, eu estou dando a oportunidade, estamos dando a oportunidade para você explicar aí da melhor maneira possível. Não, mas não é, não se trata disso. Foi apenas um movimento natural, orgânico, que nos fez chegar dentro de um shopping, que hoje muito favorece aquilo que nós acreditamos. Porque nós acreditamos que nosso esforço como comunidade de fé não deve ser voltado para manter uma estrutura. Perfeito. Mas deve ser voltado para cuidar de gente. Então, na comunidade, a gente diz que pessoas são mais importantes que coisas. Que cargos. Pessoas são mais importantes que estruturas. Então, uma vez que a gente tem esse entendimento, nós definimos alguns valores para nos nortear como comunidade. E a comunidade viva já tem quanto tempo? 15 anos. 15 anos. 15 anos. E ela foi criada, desenvolvida com esse propósito? Sim, desde o início. Ser uma comunidade simples, porque oferece e anuncia um evangelho simples de ser compreendido. E uma mensagem simples, sem muitos ornamentos, sem muitas caricaturas. Algo objetivo e claro. A mensagem do evangelho é simples. Nada rebuscado, nada... Eu estava perdido. Só. Cristo me amou, morreu por mim, e hoje, por meio dele, eu posso estar novamente no relacionamento com o meu Criador. Essa é a mensagem, essa é a boa notícia. É isso. E a comunidade viva, ela está ligada, Alexandre, a alguma religião, especificamente? A gente não diz que nós estamos ligados à religião. Por quê? Religião é o religare. Qualquer pessoa pode frequentar? Qualquer pessoa, claro, qualquer pessoa pode participar ali. Mas a religião é uma tentativa nossa, seres humanos, do homem, de se conectar com Deus. Perfeito. Mas só que a religião, ela falha nisso. Porque a religião, ela não nos conecta com Deus. Aí agora faz um... assim, né? Não, a religião é uma tentativa humana de fazer com que nós, seres humanos, consigamos acessar Deus. Mas só há uma maneira de acessar Deus. E essa maneira não é um método. Não é uma denominação. É uma pessoa. Sim. E ela tem nome. Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o caminho. Agora, então, você está dizendo que a religião não presta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a religião, ela não atende a nossa principal necessidade.
Cristo precisa ser o alvo maior. Perfeito. A religião, ela é um conjunto de práticas que devem favorecer você a seguir este que é o principal objetivo, ter um relacionamento crescente com Jesus. Se a religião, ela promove uma prática de religiosidade para você, ou seja, práticas vazias que não te levam para esse lugar, já sai do contexto. É mera religião. É só uma tentativa ineficaz de levar você a um lugar que só pode acessar se for por meio de Cristo. E na tua visão, o que é a fé? Como é que você consegue definir pela tua espiritualidade, pelos teus estudos, o que seria a fé para você? A fé, ela já foi definida, né? De uma maneira muito clara, independente dos nossos estudos. Ela foi muito bem definida pelo autor aos Hebreus, que a fé, ela é a certeza das coisas que não se pode ver e a prova das coisas que nós esperamos. Então, fé é a convicção de algo que você ainda não pode palpar. Mas pode sentir? Tocar. Fé, ela pode sim, você pode sentir, você pode, certo. Mas a fé, ela não pode estar pautada em sentimentos. Entendi. O crer, ele pode ter sentimentos? Sim. Sim. Mas o crer, ele não depende de sentimentos. Depende de convicção. Então, eu acredito. Mas... Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que nada mude, eu continuo acreditando. Isso é fé. Tá, mas aí agora vamos polemizar um pouquinho, só para... E de uma forma, vamos dizer assim, obviamente civilizada e questionadora, né? Estamos aqui com o pastor, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, um estudioso disso. Quando a gente fala de fé, necessariamente estamos falando de acreditar? Sim, crer. Porque, vou dar um exemplo, eu já vi algumas pessoas falando, e eu achei bastante interessante esse momento, quando perguntaram a elas se acreditavam em Deus. Uhum. E essa pessoa tinha vindo já de uma religiosidade enorme, pela família, pelos avós, pelos pais, e ele simplesmente respondeu da seguinte maneira, para quem perguntou, disse, não, eu já deixei de acreditar em Deus há muito tempo. E aí, obviamente, essa frase chocou absurdamente a família dele. Mas aí, como tu disseste, pegou só aquele ponto, só aquela situação fora do contexto. E aí depois foram ver o vídeo por completo, e ele chegou e disse assim, olha, eu já deixei de acreditar em Deus há muito tempo. Por quê? Porque eu sei que Deus existe. Deus faz parte de mim a partir do momento em que eu o aceitei na minha vida. Então, hoje, eu caminho com Deus e não preciso mais acreditar em Deus. Eu não preciso fazer aquele esforço hercúleo para que eu possa me convencer que Ele existe. Porque Ele existe e está em mim. Uhum. Então, por essa razão, eu seguirei com Ele para a minha vida toda e não preciso mais acreditar nele, porque eu já o sinto como meu Salvador. Entendo perfeitamente o conceito e sei exatamente quem declarou essas palavras. Eu entendi, embora não tive oportunidade de conversar com ele. Então pode ser que o meu entendimento esteja equivocado a respeito do que, de fato, ele quis comunicar. Certo. Mas existe só uma maneira, uma única maneira, de Deus habitar em nós. E isso precisa ser claro. Certo. A única maneira de Deus fazer parte da nossa vida é quando nós reconhecemos que estamos separados dele por causa do nosso pecado. Perfeito. Uma vez reconhecendo que o nosso pecado nos separa de Deus e a gente não tem condição de resolver esse problema,
essa bronca, essa dívida é impagável, porque a nossa ofensa é do tamanho de quem nós ofendemos. Perfeito. Permita-me um parêntese. Recentemente, não muito longe, um repórter, na época em que W. Bush era o presidente dos Estados Unidos, esse repórter tirou o sapato e jogou no presidente dos Estados Unidos. Ele foi preso, perdeu a credencial dele de jornalista e teve que responder um processo imenso por conta do que ele fez. Se eu pegar agora e jogar o meu sapato em você, o máximo talvez eu possa acontecer comigo é receber um processo e você me pôr daqui para fora. Acabou. Certo? E também talvez um supapo bem dado que tu é grandão, né? Mas vamos lá. A minha ofensa foi contra Deus. Então a minha ofensa é do tamanho de Deus. Qual o tamanho de Deus? Calculável. Então é uma dívida que não tenho como pagar. Eu não consigo pagar. Só alguém proporcional a ele, o tamanho dele, daria conta de pagar. Então Jesus vem e paga isso. Exatamente. Essa equação, ela só fecha. Deus só vai habitar em mim se eu crer que o que Jesus fez lá na cruz foi suficiente para pagar a minha dívida. Tá, deixa eu só dar um ponto aí. Só concluindo. Claro. Então, veja lá. Se eu tenho uma dívida, o tamanho Perfeito. de Deus, Deus vem e paga a minha dívida. E eu creio que não há nada que eu possa fazer. Perfeito. Nada. Ele já fez tudo. Então eu descanso na certeza de que ele cumpriu. Permissão. Ele cumpriu com o papel dele, pagando a minha dívida. E agora eu então me rendo a ele. Então, assim, cara, eu sou profundamente grato a isso. Aí, ao que ele fez por mim, ele me amou incondicionalmente. Então agora, porque ele fez isso, eu tenho um caminho que eu posso acessar o divino, acessar o meu Pai, acessar Deus, o Criador. Ele habita em mim porque o Espírito dele agora, ele me acessa por causa de Jesus e não por mim. Então, filosoficamente falando, a gente pode dizer, Deus habita aqui. Sim, ele pode habitar no ser humano, mas ele pode habitar no ser humano somente por intermédio do que Jesus fez na cruz. E a gente precisa crer nisso. Né? Crer que foi resolvido. Então, por isso que a fé envolve o crer. Crer, né? Entendi. Entendeu? Então, falar assim, eu não creio. Dá uma bugada. É um negócio que impacta, é bacana. Mas. Na verdade, eu acredito que ele possa ter tido a intenção de dizer que o fato de Deus estar nele é maior do que uma crença. Sim, eu concordo. O fato de dele viver em relacionamento, e isso é fato. Você viver em relacionamento com Deus precisa ser o suficiente para você alimentar a sua fé. Então você não precisa ter dúvidas. Eu acredito, fazer essa afirmação no sentido, se eu falo que eu acredito, existe a possibilidade de eu não acreditar. Exatamente, exatamente. Justamente porque se ele não acredita, ele não tem permissão para chegar ao Pai. E como tu consegues aí manter esse equilíbrio da tua espiritualidade e fé nesse mundo maluco de hoje, nessas crises sociais e, inclusive, nas ministeriais? Sim. Eu acho que... Como é que tu consegue resgatar esse equilíbrio, essa harmonia, essa paz e conviver com todas essas atividades, atribuições que você tem, mantendo-se na fé? Não esquecendo quem eu sou. Eu sou um pecador. Eu sou um filho de Deus, amado por Ele, mas eu sou um pecador. Se eu esquecer que eu sou um pecador falho, que eu erro, eu corro o risco de me considerar melhor que as pessoas quando eu não sou melhor que ninguém. A mesa do Pai é uma mesa dos diferentes.
E todos podem sentar-se a essa mesa. Todos são chamados, convidados para sentar a essa mesa. Quando eu mantenho isso vivo, eu sou um pecador. A graça me alcançou, mas eu sou um pecador. Eu não mereço, mas o Pai me deu. Eu não merecia ser amado, mas o Pai me amou. Perfeito. Eu não consigo olhar para alguém e me achar melhor do que o outro. E nesse contexto, nessa linha de raciocínio, o que tu pode me falar sobre o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma dádiva. Existem duas linhas, né? Uhum. Existe uma linha que não prega o livre-arbítrio, que entende que tudo é determinado e o homem não tem escolha, é aquilo ali e tudo mais. Mas eu creio no livre-arbítrio, onde Deus ele nos cria para termos um relacionamento com Ele, mas Ele nos dá a possibilidade de escolha. E nós escolhemos, no início de tudo, nos encheu os olhos, sermos semelhantes a Deus. Porque essa foi a oferta. Você comer do fruto, você será como Ele. Você será igual a Ele. E nós escolhemos isso. Nós abandonamos a ideia inicial de que Ele havia suprido todas as nossas necessidades. Nós sentimos a escassez de falta-nos algo. Falta-nos alguma coisa. Falta-nos sermos igual a Ele. Entendi. Então, o livre-arbítrio foi dado ao homem para dar-nos o direito de escolhermos fazer a vontade do Pai. Dar-nos o direito de escolhermos amar o Pai. Amar o nosso Criador. Isso foi perdido. Quando foi perdido, lá no Éden, acabou o livre-arbítrio. Acabou. Sim, acabou. Porque agora nós não temos vontade mais. Não. A gente só tem uma vontade. A gente só tem uma escolha. Pecar. 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 Não tem não, eu não vou pecar. Seja menos ou mais, nos tornamos escravos do pecado. Nós não temos mais liberdade. Então, não temos mais liberdade. Somos escravos do pecado. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É Deus quem diz isso, na sua palavra. Só que Jesus, e aí eu tenho que trazer ele para cima novamente, quando ele vem e resolve o problema, o nosso problema, que é o pecado, ele devolve a gente o livre-arbítrio. Somos pecadores? Somos. Mas agora temos a liberdade para escolher, mesmo sendo tentados, desejando fazer o que não é bom, o que não é legal, o que é errado. Cara, mas eu quero fazer o que é certo. E eu vou buscar ajuda naquele que me criou. Eu vou buscar ajuda nele. Então eu faço a escolha de não fazer a coisa errada. Há um grande engano de que quem se envolve com a espiritualidade perde a liberdade. Ah, você não pode fazer isso. Depois que você começa esse negócio de seguir o homem de Nazaré, seguir Jesus, você vai ficar tolhido, não vai poder fazer isso. Não, na verdade, a gente pode fazer tudo. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, se nem todas de acordo com eu vou fazendo escolhas. Do teu juízo de valor. E as escolhas, elas vão sendo feitas da maneira correta, Felipe, à medida que nós vamos conhecendo quem é Jesus. É por meio do relacionamento. Enquanto a gente só crê, só tem uma fé, Jesus existe, eu creio em Jesus, mas não tem relacionamento com ele, a gente não o conhece. Aquela história assim, você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Conhece o Neymar? Aí muitas pessoas, sim, conheço, tá, conhece. Você já andou na Lamborghini dele? Você já conheceu a cobertura
que ele... Diferente. Você já conviveu com ele? Conhecer de saber quem é uma coisa, agora conhecer de conviver é outra. E é justamente nesse conhecer de conviver é que nós vamos aprendendo quem é Jesus e nos alimentando da sua essência. A vida de Jesus passa a habitar em nós. Então, as minhas escolhas são pautadas na ética e na essência desse Cristo que é vivo e que vive em nós. E Deus está ao nosso lado. Ou seja, essa permissão Ele nos dá todos os dias. Só que basta nós caminharmos com Ele. Nós o seguimos. Uhum. Né? Alexandre, fala para a gente, nesses tantos anos de ministério, quais foram os teus principais desafios, dificuldades? Chegou em algum momento em você pensar em desistir de tudo? Não pensar em desistir, mas me senti impedido de continuar. Por quê? Foi quando... o meu trato é muito com pessoas. Perfeito. Eu amo ter cheiro de gente. Não sou muito do cheiro de papel. Não sou muito de mesa, ficar atrás da mesa. Gosto de estar ao redor das pessoas. E com o crescimento do projeto Amazônia, eu comecei a ter funções muito burocráticas. Natural de todo um projeto sério que cresce. Okay. Você tem que ter uma gestão de... E a coisa foi me tirando desse contato com as pessoas, desse cuidar de gente, e começar a ter muita coisa, demanda de papel e muita... morar muita situação burocrática. Isso, e morar no aeroporto e visitar a casa, a família, volta e meia. Isso fez com que houvesse um esgotamento. Esgotamento. Né? E aí nisso veio o burnout. Explica pra gente o que é o burnout. É quando toda a sua condição, seu estado físico, emocional e espiritual, porque as coisas não conseguem se desvencilhar, somos ser inteiro, ela é consumida. Tanto que burnout é a ideia de queimar. Você queima todo o teu estoque de energia de todas as áreas, emocional, espiritual e física. Então aquilo que você amava fazer do dia para a noite se torna cansativo. Coisa que você não tem força, não tem vontade, não tem desejo de ali estar. Aquele cara que era calmo, carismático, simpático, que gostava de estar no meio de gente, não tem paciência mais com ninguém, explode com qualquer coisa, né? Se torna uma pessoa agressiva. Eu me vi em alguns momentos, assim, dentro de casa, com vontade de quebrar coisas, jogar as coisas pro lado, enfim. Obviamente isso não estava te fazendo bem, né? Exatamente. Então, foi quando eu precisei me afastar. E aí eu ouvi uma frase que, para mim, foi uma bomba atômica. Alexandre, você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois do burnout. Ouvir isso... Mas foi diagnosticado? Foi diagnosticado, laudo. E então, quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, o ardor de tudo que eu faço, que eu amo tanto fazer, que é cuidar de gente, de andar com pessoas, tudo isso vai ser interrompido. E eu não sei nem o que vou fazer daqui para frente, porque eu não consigo me ver mais voltando a fazer o que fazia antes. Eu só me vejo nesse lugar, mas ao mesmo tempo eu não tenho condições emocionais, físicas e espirituais para fazer isso. Então precisei... Como é que você superou isso? Como é que foi esse processo? Com primeiro, ressignificando muitas coisas na minha cosmovisão. Cosmovisão de até mesmo fazer o bem. A gente precisa fazer o bem, mas se a gente quer ter longevidade no fazer o bem, a gente precisa saber ter limites. Perfeito. Saber que todo ser humano
ele tem um limite e esse limite precisa ser respeitado. Saber dar tempo para o descanso. Uma orientação do próprio Criador. Olha isso. O dia do descanso, né? E a gente negligencia tanto isso. Mas você estava virado 24 horas trabalhando? Muita coisa. Muita coisa, muita atividade, né? Muita coisa. E isso extrapolou a minha capacidade de compreensão de tudo. De tudo. Então eu precisei ficar afastado durante 6 meses de uma maneira total, drástica. Sai tudo para tudo. Parei. Fui levado para um ambiente de acolhimento e restauração de pessoas que experimentam esse tipo de coisa. Perfeito. Para Goiânia, uma instituição chamada Oasis. E ali fui pastoreado, fui cuidado, fui assistido por profissionais na área psiquiátrica, psicológica e tudo mais. Você percebeu também que não era insubstituível, né? Exato, isso é importante, porque o burnout, na verdade, ele inicialmente era algo muito voltado para a questão empresarial, né, os grandes líderes. Hoje ele está invadindo várias áreas. E várias classes sociais também. E aí o que acontece é que essa ideia equivocada de que nós temos que dar conta de tudo e de que se nós não fizermos as coisas não vão acontecer. E aí não dá, né? Esse foi muitos dos meus erros, pecado, que foi... Só vai ficar bom se fizer do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Por aí, exatamente. Então você vai puxando muita coisa, você vai segurando muita coisa, você vai... Isso é muito comum na figura de liderança. Né? Mas a gente precisa aprender a liderar de forma saudável. E aí eu foi me dado a graça de ter uma rede de apoio de pessoas que se tornaram companheiros de jornada. E eu precisei ressignificar toda a minha trajetória. Hoje, qual foi a maior lição que tu tiraste disso? O mal que nos alcança, Deus transforma em bem para abençoar outros. Então hoje essa é a minha bandeira. O mal que nos alcança para transformar em bem. O mal que nos alcança, Deus transforma em bem para beneficiar, para abençoar outros. Exato. Depois disso, dessa rede de apoio, eu entendi o que aquela pessoa disse para mim, que eu nunca mais seria o mesmo. O primeiro entendimento foi, eu nunca mais vou conseguir fazer o que eu fazia. Mas o entendimento é, eu nunca mais vou agir da maneira equivocada como eu agi. Porque o burnout foi uma... divisor de águas. Exatamente. Deus me deu a graça de ter o burnout como um divisor de águas. Mas para que você amadurecesse, né? Mas existem muitas pessoas que, infelizmente, o burnout tem destruído e dado um ponto final na sua jornada profissional, familiar. E o que você acha que faltou para essas pessoas? Falta muita coisa. Às vezes falta abrir mão do orgulho para pedir ajuda. Às vezes falta a ajuda adequada, né? Porque às vezes tem julgamentos. A pessoa não entende. O burnout, quando eu tive, ainda era tudo muito novo, principalmente no meu contexto. Era muito novo. Da minha agência, era tudo muito novo. Era um dos primeiros, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Assustava, né? O que é isso? Tal. Não, deixa eu descansar um pouquinho para ver aqui. Né? Daqui a pouco melhora. Mas não é. Era muito mais sério, muito mais profundo. Então, a falta de ajuda adequada, profissional, tudo isso traz a dificuldade para uma pessoa se recuperar. Mas o principal fator, para mim, foi ter a minha confiança depositada naquele que um dia me chamou. E mesmo com o meu erro, com o meu equívoco, na maneira de eu administrar a minha vida, a maneira como eu estava lidando com aquilo que eu amava e aquilo que eu estava fazendo em nome de Deus. Mas em algum momento tu sentiste que tinha fracassado? Sim.
Normal. Normal. Quando a gente peca, a gente tem esse sentimento. É normal. Eu me lembro de Pedro. Eu gosto de trazer histórias que vocês todos conhecem, comum a todos, né? Pedro, ao negar 3 vezes Jesus, depois de andar com ele durante 3 anos. Apacenta as minhas ovelhas. E aí? E ele sabia que estava mentindo. E aí, simplesmente, Pedro vai lá e nega. E Jesus olha para ele. E esse olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de Pedro já sabia. Já sabia, né? E tá tudo certo. Eu já sabia, tá tudo certo. E Jesus vai e vai resgatar Pedro, que estava abatido, frustrado com o que fez, desapontado, com o fracasso dele ministerial. Mas Jesus chega lá. Jesus faz de um jeito que é muito bacana, que eu me amarro, que é, ele chama para mesa. Comer um peixinho assado aqui na beira da praia. Colocando todos em pé de igualdade. Sentado ali, batendo aquele papo. Forma humilde, simples. E ele chega e, olhando nos olhos de Pedro, e pergunta o que você já citou aqui. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que tu achas que passou na cabeça de Pedro quando Jesus repetidamente pergunta, faz esse questionamento? Há várias linhas, né, de interpretação desse momento. Aham. Mas eu penso que Pedro ali estava tendo a chance de ressignificar o seu erro. Perfeito. Ele negou 3 vezes Jesus. E ali naquele momento ele estava tendo a chance de 3 vezes reafirmar que agora sim, verdadeiramente ele. Uma coisa que é interessante é que próprio Jesus faz uma declaração para Pedro de que ele ainda não havia realmente mudado a trajetória, que a gente chama conversão. Se ainda, mas quando você mudar a sua trajetória, quando você mudar o sentido da sua vida, você vai fazer aquilo para o qual eu te chamei. E ali naquele momento, essas 3 perguntas, naquele Pedro estava nesse lugar de uma mudança, uma virada de propósito, de chave na sua vida. E foi quem ele foi na história da igreja. Alexandre, e quais são os teus próximos projetos, os teus próximos passos? O que você, se ainda tem, o que quer fazer mais ainda para caminhar com Jesus? A caminhada com Jesus, ela é constante. Eu acho que o nosso esforço maior é permanecer nele. A gente precisa todo dia permanecer. Então, o que eu trago para minha vida e eu sempre compartilho com outras pessoas é: persista, esforce-se em permanecer. É só isso. O restante é descanso. Persista, esforça-se em permanecer. O restante descanse. Por quê? Porque já está no caminho certo, né? Porque o restante ele já lhe concederá. Todo o restante ele vai conceder. Então essa é a minha jornada de persistência. Eu quero permanecer no Senhor. Enquanto eu aqui estiver desse lado da eternidade, eu quero permanecer no Senhor. No que diz respeito a projetos, eu tenho um sonho muito grande, que é ver a comunidade viva, impactando ainda mais a nossa sociedade de Manaus. E agora a gente está aí para lançar um projeto que era um sonho, que a gente deu uma iniciada antes da pandemia. A pandemia veio e paralisou a gente, mas agora está voltando e a gente quer muito fazer com que isso aconteça. Fala um pouquinho para a gente. Que é um bairro para chamar de meu. Olha, a gente quer adotar um bairro de Manaus para a gente cuidar. A gente quer cuidar das pessoas desse bairro. A gente quer amar as pessoas desse bairro. A gente quer dar assistência. A gente quer ser o que eu falei no início. Ser igreja. Um corpo que abraça. O corpo de Cristo que abraça gente. Que abraça pessoas.
e que revela o amor desse Cristo vivo através de um gesto, de um olhar, de um ombro amigo, de um ouvido pronto para ouvir sem julgar, Sim. de uma mão estendida para caminhar junto. Caminho junto. Esse é o meu Amém, sonho. amém. Vai se tornar realidade, com toda certeza. Todos nós ajudando, a gente chega lá. E eu não posso deixar de encerrar esse episódio sem que você fale um pouquinho sobre os brothers, né? Também. Pois é, rapaz, os brothers, né? Conta pra gente o que é o brother, o que se faz lá, quem é que pode frequentar. Fala pra gente. Os brothers é um encontro muito orgânico, como tudo que acontece na comunidade Viva surge de uma maneira muito orgânica. Nós tínhamos uma necessidade que a rapaziada chegava lá, meio perdido e... Mas é considerado extensão da comunidade Viva? Os Brothers é uma área da comunidade onde nós cultivamos a oportunidade de criar e aprofundar relacionamentos. Então, a comunidade é uma comunidade relacional, então a gente cria ambientes onde as pessoas que vão chegando ali possam se conhecer e automaticamente, nesse conhecer, começarem a compartilhar vida, compartilhar a sua jornada de vida com Jesus. Então, os Brothers, ele nasce de uma necessidade. A necessidade de ter um ambiente onde os homens pudessem falar abertamente dos seus dilemas, compartilhar a vida, compartilhar alguns interesses também, até mesmo de negócios. A gente tem um dia na semana, no nosso grupo do WhatsApp, onde naquele dia a turma lá coloca quais são os seus empreendimentos, né, as áreas que eles atuam, para que alguém que esteja necessitando daquela área possa fazer uso ou recomendar para outras pessoas. Mas é um ambiente de crescimento espiritual. É um ambiente onde a gente se reúne de uma maneira muito informal, uma vez no mês, numa segunda-feira. Isso, sempre na casa, num ambiente fora do contexto religioso, é sempre na casa de alguém, num condomínio, numa barbearia, enfim. A gente está sempre num lugar para esse encontro de aproximar pessoas. E como é esse processo lá? O que é que se faz lá nesse tempo em que os brothers se reúnem? Então, é um momento onde a gente compartilha a vida, a galera chega, se conhece, bate papo, aonde essas conexões ajudam no dia a dia, mas a gente senta numa roda de bate-papo, a gente fala da nossa experiência com o Criador através de um texto bíblico. Então sempre tem alguém que abre o texto, compartilha uma palavra e aquela pessoa então fala e depois todo mundo tem voz nesse lugar. Todo mundo fala o que aquilo significou para ele, né? E além disso, a gente se ajuda na caminhada. Dali surgem muitos cafés. A comunidade Viva é um lugar que gosta de tomar café. As cafeterias de Manaus agradecem. Né? Estão todas tomadas pelos integrantes do Viva. Exatamente. E aí dali saem muitos encontros para bater papo, tomar café e conhecer. E é bem bacana, bem legal mesmo. A gente come uma pizza, a gente faz um churrasquinho. É sempre um lugar convidativo e que vale a pena conhecer. Que maravilha! E agora eu deixo as nossas câmeras aí à sua disposição para dar um conselho principalmente a esse pessoal jovem que tem interesse de buscar Deus e de ter interesse em uma vida missionária. Qual é o conselho ou os conselhos que você pode proporcionar ao interesse deles? Eu costumo dizer que a missão é de todos, agora a vocação é de cada um. A missão é dada para todos. Deus nos chamou e nos convidou para nós nos juntarmos a Ele no que Ele está fazendo nesse mundo. E é um privilégio para todos nós que buscamos essa espiritualidade, buscamos esse relacionamento crescente com Jesus, podermos participar da obra que Ele está realizando. Isso não se trata de religião, porque religião envolve esforço. E todo esforço já foi aniquilado lá na cruz por Cristo. É apenas você descansar na certeza de que existe um Deus que te convida para sentar à mesa com Ele e participar dos projetos dele neste mundo que Ele criou, que Ele ama e que Ele quer se relacionar cada dia mais através
de pessoas que o conhecem, para ser a expressão do abraço dele para todos que precisam de um abraço e de um olhar atencioso para seguir diante da vida. Amém, amém. Alexandre, quero te agradecer imensamente estar conosco aqui. Tenho certeza absoluta que os telespectadores do Turim News não gostaram, amaram esse bate-papo completamente enriquecedor aí de conhecimentos e que com toda certeza vamos guardar no nosso coração e na nossa memória. Antes de terminar, quero te presentear aqui com uma lembrancinha do nosso podcast Turim News. É uma lembrança de coração. Vejam aí, ó, um bonezinho. Um bonezinho. Então pronto, já faz a nossa propaganda aí. Olha. A canequinha do Turim News. Beleza? É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais um episódio encerrado. Para quem ainda não nos segue nas redes sociais, @Turim News, e no YouTube, para nos seguir e acompanhar os próximos episódios, também só colocar lá e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço, tudo de bom, até mais. Valeu!